Você já parou para pensar, nossa, como que será que é uma estrutura de um time de tecnologia? Quando eu começar a trabalhar, né, como um QA, como que funciona? Com quem são os meus colegas de trabalho? O que que é isso de time? O que que é squad? O que que é tribo? Meu Deus, tem tantos nomes, né? Imagino que você aí que já começou com QA, ou você que está querendo começar com QA, ou na área de tecnologia, já deve ter pensado isso. Nossa, galera, tem tanto nome e eu não faço ideia de como funcionam essas estruturas de time. Bem, hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona uma estrutura de um time, trazer as estruturas de empresas que eu trabalhei e, obviamente, né, trazer qual é o tipo de estrutura de time mais comum aí, tá bom? Eu vou tentar trazer todos, obviamente não vou conseguir trazer todas as estruturas, até porque tem empresas que têm estruturas diferentes do mercado, né, que elas criaram ali mesmo. Então isso pode divergir. Mas eu vou tentar trazer as mais famosas e as que eu tive mais experiência trabalhando, tá? Então eu espero que isso seja muito legal. E além disso, vocês vão aprender também por que eu chamo vocês de time. Porque é justamente isso, né? Quando você está trabalhando numa equipe ágil, você chama a sua equipe de time. Eles são seu time. Então é por isso que eu chamo vocês de time também. Então, galera, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer e bora pro assunto do vídeo. Vamos nessa! Time, aqui eu vou tentar trazer as estruturas de como que funciona, né? A estrutura das pessoas, né? De cada profissão ali dentro de uma equipe ágil de tecnologia. E, obviamente, né? Não vou conseguir trazer todos os cenários possíveis, porém eu vou trazer os mais frequentes e o mais comum dentro aí do mercado, ok? E, óbvio, né? Vou trazer aqui também os que aparecem mais em entrevistas. Às vezes a pessoa pergunta sobre essas estruturas de time, ou como você pretende trabalhar, ou como você já trabalhou. E é legal que vocês saibam essas nomenclaturas. E não somente isso, né? Caso vocês comecem a trabalhar como QA, vocês sabem onde vocês vão ficar mais ou menos, né? Vocês já têm uma noção e não começam ali do nada, né? Então vamos lá. Legal, galera. Essa daqui, deixa eu arrumar só isso daqui, que isso daqui tá me dando uma agonia absurda. Ok, legal, agora sim. Então beleza, time. Aqui eu tô trazendo para vocês os profissionais que existem dentro de um time de desenvolvimento, né, de algum produto. Então, normalmente a gente vai ter o desenvolvedor, PO, o UX designer, né, UX/UI, eu vou até colocar aqui. Não, eu vou deixar só como UX designer mesmo. O UX designer e o QA engineer, tá? Eu trouxe aqui como QA engineer justamente porque é sobre isso que nós tentamos falar mais, né, aqui na Lume. A gente quer fazer com que você se torne um QA completo, né? Então, a intenção de um QA completo, hoje, na minha visão, é um QA engineer, tá bom? Então vamos começar com isso. Tudo que for azul aqui vai ser um QA, verde vai ser desenvolvedor, então a gente vai seguir aqui para essas regras de cor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, nós vamos ter os desenvolvedores, ok? Vou deixar aqui bem pequenininho, vou deixar até deletar aqui, eu vou deixar como dev. São os desenvolvedores. Normalmente, né, o time ele vai ter mais de um desenvolvedor, que vai ser ali, normalmente, entre 3 a 6 desenvolvedores, tá? Já aconteceu sim de eu trabalhar em times que tinham mais desenvolvedores do que isso, mas isso não vem ao caso, tá? E nós vamos ter o nosso QA, a gente vai ter um QA, vamos ter um UX designer, ok? E nós vamos ter um PO. Perfeito. Deixa eu até criar um quadrado aqui em volta, eu vou criar uma seção. Eu vou chamar aqui de time A. Então, estamos aqui time A. Esse daqui é basicamente um time que funciona dessa forma. Então, os desenvolvedores, né, sejam eles front-end, back-end ou mobile, né? Pode ter um mobile, um front-end e 2 back-end, ou pode ter 2 front-end, 2 back-end, ou 3 front-end e 1 back-end. Depende muito da feature que você está trabalhando, tá? E normalmente é justamente sobre isso que eu queria falar. Os times, eles são divididos por features do sistema. Então, por exemplo, né, eu trabalhava numa empresa na qual o meu time ele cuidava de toda a parte de login e autenticação dos sistemas. Então, tudo que era relacionado a login e autenticação era meu problema testar. E, obviamente, toda a parte de autorização. E não só isso, era problema do meu time desenvolver, meu problema de trazer qualidade para o produto e, obviamente, do UX designer trazer ali todos os designs para as nossas features e o PO trazer as demandas. O que é o PO, né? Ele também pode ser chamado de PM. Eles têm uma diferença, tá, entre eles, mas no mercado atualmente está um pouquinho bagunçado em relação a isso. Eu também não sou profissional de PO, né, que seria Product Owner ou Product Manager. Então, esse cara basicamente aqui é o dono do produto, né? Ele vai dizer quais são as alterações que a gente tem que fazer no produto, perfeito?
E você, como QA, você vai fazer os testes do que os desenvolvedores estão fazendo. E além disso, né, você também vai trabalhar juntamente com o UX Designer para validar os layouts que o UX Designer fez. Para quem não sabe o que é um UX Designer, UX significa User Experience, e o designer, né, ele é basicamente um designer de User Experience, ou seja, ele vai trabalhar ali, né, fazendo com que o layout, né, que você esteja trabalhando, aquela tela, né, o seu sistema, ele seja fácil para o usuário utilizar. Então ele vai criar um design que é fácil para o usuário utilizar, ok? Isso daqui é um time muito comum, tá? Porém, não é assim sempre que acontece. Já aconteceu algumas vezes de eu trabalhar dessa forma aqui. Ter muitos devs e só eu de QA, dependendo do produto nem precisa de designer. Então peraí, eu vou até fazer assim. Eu vou chamar aqui de time B, tá? Só pra gente entender. Já aconteceu de trabalhar sem UX designer, às vezes não precisa, porque às vezes você tá trabalhando com um sistema que seja só back-end, né? Que seja só a parte de código. Às vezes é só um serviço e não tem front-end, então às vezes você não precisa de um UX no seu time. Mas já aconteceu isso, por exemplo, você ser o único QA para testar o que 8 desenvolvedores estão fazendo, ou até mesmo menos, né? Vamos tentar aqui, pelo menos 5. 8 é realmente muito para um QA. Então, por exemplo, se você está nessa situação, você como um QA, seria interessante você pedir um par aí. Então, ter 2 QAs. Então, ter uma média aí de um QA para 4 desenvolvedores, pelo menos, né? Eu diria que um QA para 3 desenvolvedores ou um QA para 4 desenvolvedores é ok, dá para trabalhar bem. Eu acho que é a melhor ideia. E esses times funcionam dessa forma. Da onde vem, né, o que o PO está fazendo, né? Da onde que vem as demandas do PO? Por exemplo, o PO ele é o dono do produto. Mas quem que fala para onde que o produto tem que ir, né? Quem que sabe a estratégia da empresa? Essa pessoa, né, no nosso modelo, ela é chamada, vou deixar ela até meio cinzinha aqui, ela é chamada de stakeholder. O stakeholder, ele vai ser a pessoa, tá? Ele pode ser de qualquer área, e ele que vai trazer as necessidades para o PO. O PO vai entender as necessidades do stakeholder e vai mastigar isso para o desenvolvimento, tá? Inclusive, pode ter mais de um stakeholder ou somente um stakeholder para vários times, tá? Isso pode acontecer, é muito comum. Essa estrutura aqui, ela não é necessariamente verdade em todo lugar, pode ser que tenha um stakeholder para cada tipo de produto, né? Aqui é time A, produto A, e o time B, que trabalha com o produto B. Então, recapitulando, né? Aqui, o PO, ele vai falar com o stakeholder, vai entender quais são as suas dores, né? Para onde a gente quer ir com o sistema, o que o produto tem que fazer. Os stakeholders vão falar as dores dele, falar, ó, a gente precisa de um produto que faça X, Y. O PO vai entender e vai mastigar isso e vai trazer para o time de desenvolvimento, que seríamos nós aqui, né? Os QAs, os desenvolvedores, ou os QAs, os designers e os desenvolvedores. A gente vai quebrar todas essas ideias em épico e depois nós vamos criar tasks, né, ou cards, ou tarefas. E a gente vai criar tarefas detalhando exatamente como que funciona. Nesse caso aqui, o QA Engineer, ele pode trabalhar, obviamente, só fazendo teste manual, mas vamos considerar que é um QA Engineer. Então, o trabalho do QA Engineer aqui não é somente testar, né, todas as features que foram desenvolvidas, todas as tasks, todas as atividades que foram trabalhadas, mas também vai criar automação para o contexto do time dele. Essa daqui é a visão 1. Eu vou trazer uma segunda visão, que é a visão que eu estou trabalhando atualmente, e eu já trabalhei em outras empresas assim. O que seria? Eu vou até roubar o time A aqui. Eu vou chamar esse daqui de time X. Vai estar trabalhando produto X, e a gente vai ter o time Y. Essa basicamente é a estrutura da minha empresa agora, de como eu estou trabalhando, tá? É muito comum. No caso, a gente não tem um designer para cada um, a gente vai ter só um designer para todo mundo. E a mesma coisa acontece para o QA. No caso aqui, né, eu. Ou melhor, eu vou trazer esse cara pra cá. Aí, perfeito. Então, ó, o que acontece? No caso desse foco aqui, nós temos o QA manual, ele vai fazer os testes manuais do time, e eu, como um QA... Opa, deixei QA manual aqui, mas aqui que seria como um QA engineer. E eu, como um QA engineer, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para criar automação para todo mundo aqui. E, obviamente, né, eu fico em contato constante com os QAs manuais para poder falar sobre os processos que eles estão trabalhando, como eles estão trazendo esses processos para o time deles, como que eles estão fazendo os testes manuais. A gente faz reuniões semanais, né, para poder se manter alinhados, tá? E isso é muito importante. É muito, muito importante. Então, esse daqui é outro formato de time. Os QAs manuais vão fazer todos os testes manuais e eu, como um QA engineer aqui na empresa, eu vou criar toda a automação
para todo o sistema, tá? Não somente para o produto Y, para o produto X, eu vou criar automação para os dois e talvez, inclusive, se eles tiverem conexões, né? Se o produto X e o produto Y, eles se encontrarem em algum momento, né? Que é muito comum de acontecer, eu também tenho que fazer automação para isso. Então, fazer automação end-to-end, né? Fazer automação aí de integração, trabalhar com toda a parte ali de observabilidade, então tentar trazer ali um SonarQube para ver a qualidade, a cobertura de testes unitários do time. Tudo isso sou eu quem faço, tá certo? E aí, galera, o que é interessante, né? Então, isso daqui são os nossos times. Cada time é de um jeito, tá? Normalmente a gente dá nome para os times, a gente pode dar um nome que é mais referente ao produto, um nome que a gente goste mesmo, né? Então, aqui eu coloquei time X, mas pode ser qualquer nome. E aí, existem outras coisas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa aqui, eu vou até tirar aqui o stakeholder, só para ficar mais fácil de mexer nas coisas. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem uma empresa que tá assim, certo? Essa empresa aqui. E aí tem o produto C e o time B com o produto D. Legal. Essa daqui vai ser empresa do Zé. E eles têm essa quantidade aqui de desenvolvedor e de QA. Só que eu vou fazer dessa forma aqui. E aí você vai ver que existe aqui na empresa do Zé 16 desenvolvedores, tem 4 UX designers, tem 4 QAs e tem 4 POs, tá? Vamos imaginar assim. Isso aqui é uma organização chamada de tribo, que inclusive é muito utilizada. Se eu não me engano, ela foi criada, inclusive, no Spotify, tá? Então, é uma estrutura de times que o próprio Spotify usa, que funciona dessa forma aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai dividir todos os times em tribos. Então, a gente tem aqui a tribo Dev, que seriam a tribo de desenvolvedores. Aqui nós temos a tribo de Design, aqui nós temos a tribo de QA, e aqui nós temos a tribo de PO, né? Vou chamar PO, só PO. E o que acontece? Normalmente, uma dessas pessoas aqui, né, por cada time, é selecionado um desses desenvolvedores e vai ser considerado o Chapter Lead. Então vamos falar que o desenvolvedor do time A, ele é o Chapter Lead. Inclusive, isso vai acontecer para todos, né? Aqui, por exemplo, no UX, vai ter um Chapter Lead também. Para QA, também vai ter um Chapter Lead. E PO também. Então, por exemplo, o Chapter Lead de QA, ele é o QA do time C. O Chapter Lead de UX é o designer, né, do time B. Ele pode ser de qualquer um desses times. Então, o que o Chapter Lead tem de responsabilidade? Ele tem a responsabilidade ali de tomar conta, né, dos outros QAs, não necessariamente tomar conta de uma forma de gerenciamento, né, de manager, de gerente, mas sim entender, né, como que está sendo empregado a cultura de qualidade dentro dos times, trazer alinhamento entre os QAs sobre tecnologia, uso da tecnologia, como que usar, né, qual tecnologia utilizar, qual processo, como que vai ser, por exemplo, o Software Test Lifecycle, né, o STLC, que a gente já falou aqui em outro vídeo. Então, tudo isso, o Chapter Lead, ele tem a obrigação de alinhar. E, obviamente, vai existir um Chapter Lead para cada tipo de tribo, né, para os QAs, para os POs, para os designers e para os desenvolvedores. E é basicamente isso. Você pode sim trabalhar em um formato parecido e não ter esse tipo de tribo. E caso não tenha, é bem interessante, eu gosto bastante, porque isso traz a responsabilidade para um dos QAs, para que ele tome conta ali, né, desse alinhamento e, obviamente, trazer o que todos os QAs estão conversando e trazer para a empresa ali, né, todas as questões que os QAs precisam para poder trabalhar e vice-versa, né, para os desenvolvedores a mesma coisa, para os designers a mesma coisa e POs também. Então, essa estrutura é muito legal. Já trabalhei nela, eu gosto bastante, acho bem divertido. E uma coisa é, o Chapter Lead não necessariamente ele é seu chefe. Ele pode ser, inclusive, uma pessoa aleatória. Não aleatória, né, mas ele pode ser, por exemplo, todos os QA seniors que tem, eles ficam rodando, né, o chapéu, vamos dizer assim, de Chapter Lead. Isso pode acontecer também. Eu prefiro que o Chapter Lead seja um cargo efetivamente, né, na minha opinião, porque você tá tendo a trabalhar mais, né, você tem que fazer todo o gerenciamento, fazer todas as reuniões, né, tem que gerenciar essas reuniões, isso é mais trabalho, então eu acho que é interessante que seja realmente um cargo, porém tem empresas que transformam isso em um chapéu. Então o Chapter Lead, ele vai ali mudar, por exemplo, de semestre em semestre, esse semestre foi o QA do time C, no próximo semestre pode ser que seja o QA do time D ou do time A, tanto faz. E é isso, time. É basicamente assim que funciona, tá? Obviamente, isso daqui não tá escrito em pedra. Não são todas as empresas que trabalham assim. Porém, se um dia você cair numa empresa que trabalha assim, você vai saber. E, obviamente, né? Você tem outras
possibilidades, né? Uma das possibilidades que eu trouxe aqui, que é inclusive o jeito que eu tô trabalhando atualmente, né? Que é nesse formato aqui, que é um pouco diferente. A gente ainda tem as nossas tribos, né? Eu tenho a minha tribo de QA aqui, tenho a tribo de PO e tudo, porém, o time não é tão grande, então é dessa forma que a gente resolveu adotar a estrutura de times. E aqui, no caso, seria para empresas com times um pouco maiores, tá? Então, time, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal trazer esse conteúdo aqui para vocês. Se esse conteúdo te ajudou, aperta aí o botão do like, né? Eu não sei onde você tá vendo, mas pode apertar o botão do like. Não se esqueça de comentar, perguntando, ou até mesmo falando aí sobre como é a empresa que você trabalha, ou como você imagina quando você entrar. Se te ajudou de alguma forma, também deixa um comentário, ajuda muito, muito a gente. E se você conhece alguém aí que tá se perguntando como funciona, também manda esse vídeo para ela. Eu espero que ajude bastante essa pessoa também. Time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho também, caso você esteja no YouTube. E tenham um bom dia. Tchau, tchau.